Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está aqui na descrição. Vamos resolver essa questão que diz o seguinte: a seguir estão representados um cubo do metal alumínio e um cubo do metal ouro, ambos com volume de 1 cm3. Então, os dois possuem o mesmo volume, o de alumínio e o de ouro. A 25 graus Celsius, a densidade do alumínio ela é de 2,7 gramas por centímetro cúbico e a densidade do ouro é de 18,9 gramas por centímetro cúbico. De acordo com essas informações e as massas atômicas encontradas na tabela periódica, pode afirmar-se que aí temos como dados as massas atômicas do alumínio e do ouro. A letra A fala que o número de átomos é aproximadamente o mesmo nos dois cubos. Bom, como que a gente vai saber o número de átomos que nós temos nesses cubos? Primeira coisa, você tem aqui como dados a densidade e tem o volume. Com densidade e volume, você consegue encontrar a massa. Com o dado que o exercício deu aqui embaixo, que é a massa atômica da tabela periódica, ó, do alumínio e do ouro, você consegue encontrar a massa molar, que ela faz uma relação entre massa e número de mols. E sabendo a relação entre mols e número de moléculas ou número de átomos, a quantidade de partículas, você resolve essa letra A. Professor, mas é um monte de coisa. Realmente, é um monte de coisa, tá? Nessa primeira afirmação aqui, você tem alguns cálculos para serem feitos. Então, ó, eu vou deixar grifado aqui os dados mais importantes, tá? Que é o volume que a gente tem, as densidades do alumínio e do ouro e as massas atômicas, porque depois a gente volta para consultar. Primeiro, só vou marcar alguns desses dados. A densidade do alumínio, 2,7, e a do ouro, 18,9, né? Eu vou marcar aqui, ó, densidade do alumínio, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico, e a densidade, aqui na frente, foi colocado AU, que é o ouro, ele possui 18,9 gramas por centímetro cúbico de densidade. Com relação ao volume, o exercício falou que os dois cubos possuem o mesmo volume, que é 1 cm3, né? Então, os dois com o mesmo volume, eu vou marcar aqui 1 cm3 e o outro volume de 1 cm3. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa, tanto do alumínio quanto do ouro, utilizando esses dados que nós temos aí, e a fórmula da densidade, né? A densidade, ela é a massa sobre o volume. Se eu sei o volume e sei a densidade, ó, eu posso jogar o volume para o outro lado da equação e aí a gente vai ficar com a seguinte fórmula: a massa é igual a densidade vezes o volume. No caso, vou colocar aqui embaixo, ó, que a massa ela vai ser igual à densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico multiplicado por um volume de 1 cm3. Aqui na multiplicação, centímetro cúbico corta com centímetro cúbico. 1 vezes 2,7 vai dar 2,7 mesmo. Então, a gente vai ter como resultado a massa de 2,7 gramas de alumínio, porque essa era a densidade que a gente tinha para o alumínio, né? Eram os dados dele. Agora, com relação ao ouro, vai ser de uma forma bem parecida. Ó. A densidade é massa sobre volume. Aí você vai jogar o volume para o outro lado da equação e vai deixar a massa isolada. A massa é igual a densidade vezes o volume. Massa vai ser igual a densidade de 18,9 gramas por centímetro cúbico, multiplicado por um volume de 1 cm3. Centímetro cúbico corta com centímetro cúbico, 1 vezes 18,9 vai dar o próprio 18,9, né? Então, essa daqui vai ser a massa em gramas que a gente tem de ouro. E agora a gente vai utilizar o dado das massas da tabela periódica. A massa molar do alumínio ela é de 27 gramas por mol. Ali o exercício colocou ela como massa atômica, né, que é medida em unidade de massa atômica.
Só que assim, numericamente, ela vai possuir o mesmo valor a massa molar. Se eu tenho 27U, o alumínio também tem 27 gramas, só que para cada mol, que é a massa molar dele, tá? No caso do ouro, tem aqui, ó, massa atômica, 197U. Seriam 197 unidades de massa atômica por átomo. Mas por mol, a gente muda para a unidade de grama, 197 gramas por mol. Então, a massa molar do ouro seria de 197 gramas por mol. E você sabe, ou pelo menos precisa saber, que a cada 1 mol na química, a gente sempre vai falar assim, ó, 1 mol equivale a uma determinada quantidade de partículas. 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, é aproximadamente esse valor, tá? 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. No caso aqui, essas partículas vão ser átomos, porque a gente está trabalhando com átomos nos dois casos. Então, por exemplo, 1 mol de ouro são 6 vezes 10 a 23 átomos de ouros. E o que a gente vai fazer? Como essa massa aqui ela está para 1 mol e 1 mol está para essa quantidade de moléculas, a gente já vai ligar diretamente assim, ó, 197 gramas está para essa quantidade de átomos. Agora, 27 gramas está para 1 mol. E 1 mol está para 6 vezes 10, 23. Então, eu vou falar que 27 gramas está para 6 vezes 10, 23 átomos. Diretamente. E a massa que eu realmente tenho está para X. A massa que eu realmente tenho está para X. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, assim, não é um cálculo muito complexo. A gente só está utilizando regra de 3 aqui. Só que você precisa pensar em algumas constantes, né? Primeiro, que você tem 27U é a mesma coisa de 27 gramas por mol. E se 1 mol eu tenho essa quantidade de átomos, então nos 27 gramas eu tenho 6 vezes 10, 23 átomos. A mesma coisa que para o ouro. Nos 197 gramas, a gente tem 6 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Só confirmar aqui, 97, tá certo. E aí a nossa regrinha de 3 final, ela basicamente seria o seguinte, ó. Você vai falar assim, eu sei que 27 gramas de alumínio estão para 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio, tá? Só vou escrever aqui átomos, mais 2,7 gramas de alumínio, que é a massa que a gente realmente tem, que a gente calculou aqui em cima, ó, ela está para quantos átomos de alumínio? A gente pode perceber que de 27 para 2,7 a gente dividiu por 10, né? Então, de 6 vezes 10, 23 para x é só você dividir por 10, vai dar 6 vezes 10, 22. 6 vezes 10 elevado a 22 átomos de alumínio. Então, esse aqui é o número de átomos que a gente tem. Vou dar uma melhoradinha nessa letra aqui, esse 10 aqui também. O mesmo cálculo você vai fazer para o ouro, para ver se é aproximadamente igual o número de átomos que a gente tem, tá? Então, vamos fazer aqui para o ouro. 197 gramas de AU, que é o ouro, estão para 6 vezes 10 a 23 átomos. Átomos. Agora, a quantidade de massa que a gente tem, ó, não é exatamente igual, não vai dar, mas pode ser que dê próximo, né? 18,9 gramas de ouro, que é a massa que a gente calculou ali em cima, né? Que é a massa que a gente tem no cubo, estão para quantos átomos de ouro? Aqui, vamos fazer uma multiplicação cruzada. Vai dar 197 vezes x igual a 18,9 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Aí já vou fazer essa continha aqui, ó, 18,9 vezes 6 dá 113,4, tá? Então vai ficar 113,4 vezes 10 a 23 dividido por 197. E nessa divisão aqui, a gente chega em 0,57 ou 5,7 vezes 10 elevado a 22, né? Joguei a vírgula uma casa, elevado a 22. E esse número aqui, ele vai ser o nosso x.
tá bom? Esse x para gente, ele é aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 22. Não é, tá? Não é o valor exato, mas é aproximadamente igual. Como a letra A tinha falado em um valor aproximado, essa daqui, ó, bateria com aproximadamente esse valor aqui embaixo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali em cima. A letra A já seria o nosso gabarito. Acho que essa questão eu já fiz aqui no canal, mostrando todas as alternativas, tá? Contando por que as outras estão erradas. Mas vai dar para a gente olhar aqui mais ou menos, ó. No cubo de alumínio, existem aproximadamente 2,7 vezes 10 a 23 átomos. A gente viu que não, 6 vezes 10 a 22, né? Estava aqui, ó, 6 vezes 10 a 22 de alumínio. Então, já é falso a B. C. No cubo de ouro existem aproximadamente 6 vezes 10 a 22 também, então é falsa. No cubo de ouro existem aproximadamente 7 vezes mais átomos do que no cubo de alumínio. Falso, é aproximadamente igual. No cubo de alumínio existem aproximadamente 7 vezes mais átomos do que no cubo de ouro, falso também. Ou seja, a questão não é difícil, assim, a letra A mesmo que você tem que resolver. As outras estão todas meio que na cara, claro, depois de ter calculado a A, que vão estar erradas, tá? Eu ia falar que eu não ia olhar as outras afirmativas, porque aqui no canal eu lembro que eu já fiz essa questão aqui, tá? De uma forma um pouco diferente, mas já tinha mostrado os erros das outras. Mas deu para ver aqui rapidinho que elas são todas bem simples. É isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles estão aqui na descrição. Se você precisar de aulas particulares, ajuda na resolução de questões de química, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está aqui na descrição também.